Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é nosso encontro de número 39 e vamos ver dos aforismos 153 até o 156. Nesse vídeo de hoje, gente, nós vamos ver temas que são muito importantes e são muito úteis. São coisas que, se a gente aplicar no dia a dia, tem um potencial de transformação absolutamente gigantesco para todos nós. Um dos temas que eu vou abordar e trazer um pouco da minha visão vai ser muito útil, que é lidar com a raiva naqueles momentos que a gente está irado, pé da vida. Como a gente faz para conter essa raiva, para a gente não gerar estragos ao nosso redor, porque a gente sabe que a raiva ela tem um poder extremamente destrutivo. Antes de começar esse vídeo, eu estava até me lembrando que constantemente as pessoas elas chegam pra mim e falam assim: caramba, Isaías, você é um cara tão calmo, tão tranquilo, parece que nunca fica com raiva. Quase todos os dias eu escuto esse tipo de coisa, gente. Eu acho super engraçado, porque isso não é à toa. Eu já fui uma pessoa irascível tempos atrás, por mais que não pareça ser, mas eu me irritava facilmente. Eu já explodi com muitas pessoas. E assim, eu aprendi a lidar de certa forma com isso. E hoje é a coisa mais rara do mundo. Eu nem me lembro a última vez que eu assim perdi essa vibe mais tranquila, mais zen, que eu normalmente tenho. E eu vou trazer para vocês o que é que eu faço, como é que eu me utilizo, né? Uma técnica super simples que eu vou trazer aqui e que parece boba até, mas que faz uma diferença absurda na nossa vida. Outro tema que eu vou trazer também é sobre as amizades, as amizades profundas, o quanto elas são um tesouro na nossa vida. A gente vai levantar essa questão das amizades também. Vai ser um vídeo super bacana, acompanha que vocês vão gostar bastante. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo, para que esse vídeo possa chegar para cada vez mais pessoas. O algoritmo do YouTube funciona a partir das curtidas. Quanto mais curtidas ele entende que o conteúdo é relevante e assim distribui para mais pessoas. Então eu conto com vocês nessa ajudinha dando esse like. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel para que outras pessoas conheçam esse estudo, tá certo? Vamos lá, gente, começar pelo 153, que diz assim: fugir das lacunas deixadas por alguém. Caso o faça, certifique-se de que possui talento suficiente, mais do que suficiente, só para se igualar ao antecessor. Você tem de ter o dobro de valor. Assim como é ardiloso fazer que nos prefiram ao nosso sucessor, requer sutileza evitar ser ofuscado pelo predecessor. Preencher um grande vazio é difícil, porque no passado sempre parece melhor. Não basta igualar-se ao predecessor. Aquele que veio primeiro está em vantagem. É preciso um talento extra para destituí-lo de sua reputação superior. Esse aforismo ele é bem curtinho e eu confesso para vocês, gente, que eu tive uma certa dificuldade de compreender o que ele realmente quis nos dizer. Talvez algum de vocês que esteja assistindo que já tenha lido esse livro antes, fique à vontade para comentar aí embaixo o que pensaram, quais foram as reflexões levantadas por esse aforismo. Eu, como sempre, eu gosto de trazer mais para o lado positivo, algo que a gente possa extrair de bom das ideias. E quando eu li esse aforismo, eu me lembrei bastante, gente, de uma frase super famosa do físico Isaac Newton, um físico que revolucionou, né, muitas coisas que hoje em dia só são possíveis por conta das leis que ele desenvolveu, das teorias que ele enunciou. E uma frase muito conhecida dele, ele diz assim: eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Veja só que frase potente. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Então, esse aforismo, a meu ver, ele está trazendo um pouquinho dessa ideia de que as pessoas sempre deixam obras inacabadas. Todos nós, por mais que a gente queira fazer o melhor que a gente pode, a gente sempre vai ter uma obra inacabada. A gente sempre teria vontade de ir além, de fazer mais, de viver mais tempo, mas isso não é possível, né? Nós estamos aqui por um tempo muito curto, a nossa vida é muito limitada, então a gente tem uma obra inacabada. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas, principalmente nessa área da ciência, por isso que eu fiz esse paralelo com Isaac Newton,
elas deixam obras inacabadas, elas começam algo, mas algo que ainda poderia ter muitos aprofundamentos. E aí as outras pessoas, elas pegam aquilo que já foi feito, aprendem, tomam aquilo como um conhecimento e dali pra frente fazem esses aperfeiçoamentos. E aqui eu acho super bacana, porque é aquela ideia contrária ao que se diz muitas vezes de você reinventar a roda. Não queira reinventar a roda, porque o gasto de energia e assim, a besteira que você vai estar fazendo é sem noção, porque se você sabe que já tem um monte de coisas que você está indo atrás, que já existem, que já foram desenvolvidas, para que você vai querer partir dali? Você pode partir daquele, até o ponto onde já foi desenvolvido e dali procurar aperfeiçoamentos, melhoramentos. A gente pode levar isso para tudo na nossa vida. Aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já aprendeu, já internalizou, a gente não precisa ficar voltando para aquilo, porque já aprendemos, a gente precisa de novos desafios, daquilo que nos leve um passo adiante. Suba mais um grau dessa escada, como a gente costuma dizer. Tranquilo, gente? Esse é um aforismo bem direto, bem objetivo. Vamos lá para o 154. Não ter pressa para acreditar e nem para querer. Percebe-se a maturidade pela demora em acreditar. A mentira é comum, que o acreditar seja incomum. Conclusões apresentadas levam facilmente ao engano. Aqui eu não sei se a palavra seria essa, eu tenho a impressão de que seria apressadas. Esse livro tem algumas palavras que estão escritas erradas, eu acredito que seja conclusões apressadas levam facilmente ao engano. Contudo, não duvide abertamente da veracidade dos outros ao tratar alguém como mentiroso ou afirmar que ele foi enganado. Seria descortês e afrontoso. Há uma desvantagem ainda maior: não acreditar nos outros sugere que nós mesmos não somos merecedores de crédito. O mentiroso sofre duas vezes: nem acredita e nem é acreditado. Os sensatos retardam o julgamento sobre o que ouvem e não têm pressa no querer tão pouco. Aconselha-nos um autor: mente-se com palavras, mas também com ações, e o último tipo de logro causa um dano maior. Esse aforismo, gente, ele está meio que trazendo com outras palavras algo que ele mesmo já trouxe em aforismos anteriores. Por isso eu não vou me alongar nesse aforismo, porque a sua proposta já foi meio que levantada por mim em vídeos anteriores. Aqui ele está falando sobre as pessoas alinharem os seus pensamentos com seus sentimentos e com as suas ações. Tem muitas pessoas que agem de um jeito, mas sentem, pensam de outro, ou vice-versa, e essa disfunção, né, esse distanciamento faz com que a pessoa tenha uma vida falsa. Ela não tenha essa transparência, essa autenticidade. É como diz aquela velha expressão, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A pessoa fala uma coisa, por vezes fala de uma forma brilhante, uma forma super bonita, mas na hora de colocar na prática o que ela fala, ela não faz. Ela faz absolutamente diferente. E aqui ele está falando para que as pessoas elas tenham esse olhar de observador. Você observe as ações principalmente. Se você tiver que optar, se você tiver na dúvida, até para ser bem objetivo, né, sem rodeios, se você tiver na dúvida de observar as ações de uma pessoa, as palavras daquela pessoa, opte sempre pelas ações, porque as ações elas falam muito mais do que as palavras. É isso que ele está querendo nos dizer, o Baltazar Gracian. Tem muitas pessoas, inclusive até falando isso eu me lembrei, pessoas que são famosas, pessoas da mídia, elas constantemente, elas quando são abordadas por pessoas na rua, em algum lugar fora dos seus trabalhos, daquilo que elas têm como ofício, tem muitas pessoas que se queixam, que reclamam: poxa, aquela pessoa ela é muito diferente, ela não fala com a gente, ela é muito boçal. E aí você vê que muitas vezes é tipo uma máscara, é um personagem que a pessoa cria e que você projeta como sendo uma pessoa maravilhosa, incrível, perfeita, sendo que muitas vezes é uma pessoa como todos nós, temos um montão de defeitos. E se você ficar olhando só para aquela imagem congelada que você vê às vezes na TV ou escuta a pessoa no rádio, você cria uma ilusão na sua cabeça
que é muitas vezes totalmente diferente da realidade. E aí a proposta bem direta, objetiva desse aforismo é essa, que a gente tenha esse olhar de observador e a gente nunca julgue, nunca tome conclusões precipitadas, porque quando a gente faz isso, a chance da gente se enganar e da gente se frustrar é gigante, que a gente tenha muito cuidado com isso, tá ok? Vamos lá pro 155, habilidade em dominar os diferentes tipos de paixão. Sempre que possível, deixe a prudente reflexão se antecipar aos ímpetos das paixões. Os sensatos o farão com toda facilidade. A primeira coisa a fazer quando se exalta é perceber que está perdendo a calma. Para começar, deve controlar as emoções e então decidir se acalmar. Com tal tipo de cautela superior, acaba-se rapidamente com a raiva. Saiba quando parar e faça-o no momento certo. O mais difícil na corrida é parar. É grande prova de juízo permanecer lúcido nos momentos de loucura. Todo excesso de paixão obscurece a razão, mas, com tal atitude, a raiva nunca tomará conta de você ou fará com que passe por cima da sindérese. Lembrando que sindérese é a ética, né? São os valores, os grandes valores postos em prática. Para obter o melhor de uma paixão, segure-lhe as rédeas com atenção. Você será o primeiro homem lúcido a cavalo e talvez o último. Esse aforismo ele é perfeito, gente, porque aqui ele está dando realmente uma aula de como você lidar com a raiva e não deixar que ela seja destrutiva, nem para você e nem para os outros. A raiva, gente, ela é um sentimento primordial. Na psicologia a gente estuda isso, que ninguém consegue se livrar da raiva. É por isso que eu falo até brincando. Às vezes as pessoas elas pensam que eu não sinto raiva. As pessoas assim mais próximas a mim, elas veem que raramente eu expresso de forma, né, bem explícita esse sentimento, mas ele existe em mim, só que eu canalizo. A grande sacada é essa, é utilizarmos a energia da raiva canalizada para coisas boas, para algo que seja produtivo, para que algo que seja benéfico para si e para os outros. Eu canalizo essa energia de raiva em muitas coisas que eu faço no dia a dia. Por incrível que pareça, a gente pode parecer até meio estranho, meio irônico, mas a própria questão de gravar vídeos, né, de expressar aquilo que eu adoro fazer, né, que cada vídeo desse é como sendo uma mini aula. Parte dessa energia de raiva ela é dissipada, sabia? Porque tudo é energia. A gente tem que ter essa ideia na nossa mente, que tudo é energia. A grande questão é como que você canaliza essa energia. Se você canalizar essa energia de uma forma positiva, perfeito. Você não vai ficar ferindo os outros. Eu também utilizo muito essa energia de raiva nas atividades físicas. Essa energia ela é totalmente canalizada e me dá uma serenidade, uma paz muito grande. Esse é um dos motivos para eu também fazer atividades físicas diariamente. É para equilibrar essas energias e nunca deixar que ela seja expressa de uma forma ruim, de uma forma negativa, sabe? Aqui já vai umas belas sacadas para vocês que estejam assistindo, que aprendam isso, que a questão é canalizar. Como que você canaliza a sua energia de raiva? E como eu falei, ela é uma energia primordial, ela é um sentimento que todas as pessoas têm. A grande diferença é que alguns sabem lidar com essa energia melhor do que outros. E eu quero trazer, gente, uma sugestão super bacana. Eu gostaria demais que vocês que estejam assistindo lessem esse texto, porque ele vai expandir a consciência de vocês. É um texto do meu blog que eu gostei demais de escrever. Já tem um tempo que esse texto foi publicado. O nome dele se chama Os Primeiros 30 Segundos. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição para que vocês cliquem para ler, mas quem quiser pode ir direto para o Google. Se colocando lá esse título no Google, vocês caem nesse texto, Os Primeiros 30 Segundos, e nele, gente, eu trago uma reflexão super profunda sobre o Mestre Jesus, que ele foi posto à prova em muitos momentos, e ele se utilizava dessa técnica que eu aprendi a partir do Mestre Jesus e aplico na minha vida praticamente todos os dias. O que é essa técnica dos 30 segundos? É que quando você estiver numa situação de muita,
a possibilidade de explodir, né, de você fazer algo muito negativo, muito destrutivo, deletério, o que você faz nesses primeiros 30 segundos? Você, se possível, fecha os olhos, respira fundo, faz aquela respiração consciente e você procura contar meio que esse tempo, né? Porque quando a gente mentalmente faz esse exercício de fazer, de contar, né? De contar os segundos, a gente está mudando o nosso foco daquilo que está acontecendo, que é uma situação tensa, uma situação complicada. A gente tira o foco dessa tensão e coloca o foco na mente, nessa mente mais racional, contando os segundos. Você respira, fecha os olhos, conta até 30 segundos e nesse tempo existe uma transformação absurda no nosso organismo. Ele vai serenizando, ele vai se acalmando, porque a respiração, gente, ela tem esse poder de nos acalmar, de nos serenizar. Não é à toa que hoje em dia é tão propagada a meditação. Muitas pessoas meditam o tempo todo, todos os dias, e essas pessoas a gente percebe que elas são mais serenas, elas são mais tranquilas, mais centradas. Raramente elas têm explosões de raiva. Então essa é a técnica dos 30 segundos. E nesse texto, gente, eu trouxe isso de uma forma super interessante, através do Mestre Jesus Cristo e de uma situação super complicada que ele passou e que foi extremamente tensa. Muitas pessoas não param para pensar na tensão que o Mestre Jesus ficou nessa situação, que foi aquela da adúltera, que foi pega na hora que ela estava em adultério, né, que foi pega em flagrante, né, cometendo adultério, e aí ela foi jogada lá para os pés de Jesus, para que ele fizesse o seu julgamento, né, porque na época as mulheres que fossem pegas em adultério, elas eram mortas apedrejadas. E aí já tinha um monte de gente lá no local com pedras na mão para jogar na mulher. E aí Jesus, ele ficou muito tenso nessa hora, porque todos os olhos estavam focados nele. Todos estavam lá, o que será que o mestre vai dizer? Eles estavam querendo pôr Jesus numa armadilha, para que se ele dissesse alguma coisa que fosse negativa, que não fosse bem compreendida, aquela mulher seria apedrejada e ele perderia a sua reputação do Messias, do mestre da Galileia, como ele já estava sendo super conhecido. E nessa hora, o que Jesus fez? O que conta a passagem bíblica? Conta que ele ficou de cócoras, algo assim, né? Naquela posição mais abaixada, como quem escreve na areia, e ele ficou um tempo em silêncio, escrevendo na areia. E as pessoas, elas ficaram esperando que ele dissesse alguma coisa. E aí, certamente ele deve ter ficado algo em torno de 30 segundos no mínimo, em silêncio, escrevendo na areia, e só depois que ele se levantou e falou aquela frase absolutamente perfeita, né, que diz, né, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos foram deixando as suas pedras de lado, a começar pelos mais velhos. Jesus teve tempo, gente, para poder formular essa ideia tão perfeita, tão incrível, que fez com que todos ficassem atônitos, porque ela era de uma sabedoria tão ímpar, tão perfeita, que ninguém soube o que fazer. E a moça não foi apedrejada, e aí depois ele diz, vá em paz, não tornes a pecar. Não é bonita essa passagem, gente? Jesus, ele era perfeito nisso, de utilizar dessa sabedoria do silêncio. Isso é a sabedoria do silêncio. Você silenciar, respirar profundamente. Jesus era um mega meditador. Nesses 30 segundos, certamente ele ficou se concentrando, procurando as palavras mais sábias, consultando essa sabedoria do alto, e nessa hora ele falou essa frase que foi absolutamente incrível, e até hoje ela nos impacta, ela transforma a nossa vida. Beleza, gente? Isso é o que eu faço no meu dia a dia. Quando eu tô naquela situação que eu sei que eu posso explodir, que eu sei que eu posso falar alguma coisa indevida, eu faço isso, eu respiro fundo, fecho os olhos, fico contando pelo menos até 30, e só nesse tempo, pronto, a minha energia já muda completamente. E se eu for falar alguma coisa, será uma palavra de muita ponderação, palavras de sabedoria que não vão fazer eu explodir, me machucar e machucar os outros. Beleza, gente? Isso daqui é de um poder transformador. Você aplicando isso na sua vida, você vai lá na frente me agradecer. Poxa, o Isaías, ele foi na veia, ele falou algo que foi
transformador para mim, tá certo, gente? Vamos lá pro 156 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: selecionar os amigos. Devem ser analisados pela descrição, testado pelas mutações da fortuna e ter comprovada não apenas a força de vontade, como também a compreensão. E apesar da boa parte do sucesso depender disso, pouco se lhe dispensa cuidado. Algumas amizades se adquirem através da diversão, a maioria por mero acaso. Somos julgados pelos amigos que temos, e os sábios nunca se dão com tolos. Gostar da companhia de alguém não faz deste um amigo íntimo. Às vezes, apreciamos o seu senso de humor, embora sem confiar totalmente em sua capacidade. Algumas amizades são legítimas, outras adúlteras. As últimas são para o deleite, as primeiras são férteis de acertos. O discernimento de um amigo vale mais do que a boa vontade de muitos outros. Portanto, a escolha domine e não o acaso. Os amigos sábios afugentam de sabores, enquanto os tolos os acumulam. E não deseje sorte demais aos seus amigos, caso queira conservá-los. Poucos têm amizade pelas pessoas, muitos pela fortuna. Esse aforismo é um pouquinho longo, gente. Ele está falando muitos pontos relacionados à amizade, mas o que eu acho mais bonito de trazer é que manter amizades por muito tempo é algo super desafiador e raramente as pessoas o mantêm. E qual é o principal motivo para isso acontecer? São as mudanças, gente. Tudo é impermanente. Eu vivo falando aqui sobre a impermanência, que é a única coisa que permanece é a mudança. Essa ideia tão propagada do filósofo da antiguidade Heráclito. A única coisa que permanece é a mudança. Tudo está mudando o tempo todo e nós estamos mudando muitas coisas em nós, internamente, nossos valores, nossos princípios. A gente vai transformando muitas coisas ao longo da vida, e aqueles amigos que a gente tinha num determinado momento, muitas vezes eles vão seguindo por outros caminhos, eles vão mudando total as suas crenças, seus valores, princípios, e aí chega aquele momento que destoa demais. Quando você destoa muito aquilo que você pensa, seus valores e princípios dos seus amigos, vai acontecendo essas rupturas. É super normal, super comum. Outra coisa que costuma acontecer também é o distanciamento físico. A pessoa vai morar num lugar muito distante e pouco a pouco ela vai diminuindo esse contato, enfim, né, de conversar, de falar sobre a vida, e aí vão se afastando naturalmente. Ou seja, é muito complicado você manter amizades por muito tempo. E esse é o principal motivo. A gente está o tempo todo mudando, se transformando. E aí as melhores amizades, as maiores amizades, elas estão pautadas nos grandes valores, na ética, nos princípios, naquilo que você está mais enraizado, sabe? E aí nessa hora eu me lembro demais do mestre Yogananda. Uma das pessoas que eu mais aprendi sobre isso foi o mestre Yogananda. E aí eu quero, para concluir, trazer para vocês uma sugestão, de podcast para ampliar essas reflexões. É um podcast que eu gravei no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2020, e eu trouxe até reflexões sobre a pandemia, pelo fato de estar no final do ano. Fiz esses paralelos com a amizade. A visão do Yogananda, gente, ela é perfeita, Ele fala dessa amizade como um tesouro, o maior tesouro da nossa vida. E aí eu anotei aqui para não esquecer, o título desse podcast é A Verdadeira Amizade é o Maior de Todos os Tesouros. Viu, gente? A verdadeira amizade é o maior de todos os tesouros. No meu podcast eu gosto sempre de trazer boas músicas. Nesse podcast eu trouxe uma música da banda Fala Mansa, uma banda super bacana, com músicas muito bonitas, muito profundas. O nome da música se chama Amigo Velho, que é super bonita, tem uma letra maravilhosa. Eu trouxe para abrilhantar esse podcast, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês cliquem para ouvir e assim ampliar as reflexões que eu trouxe nesse vídeo. Vocês vão gostar demais, gente. Mais uma vez, a amizade, a verdadeira amizade é o maior de todos os tesouros, inspirado nas palavras do Yogananda e nessa música da banda Fala Mansa. Beleza, gente? Era isso que eu
tinha para trazer hoje nesse vídeo. Não deixem de dar um like, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.